Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e depois de um breve intervalo para a Quinta Fripassos, lançamento desta minha obra Marte Declara Paz, voltamos aqui aos nossos vídeos e vou aproveitar para retomar uma fala de abertura no lançamento do livro. Já fazia mais de 5 anos que eu não lançava nenhum livro, embora tivesse originais de romances, livros de contos, novelas infanto-juvenis, mas houve uma razão porque eu quis lançar exatamente Marte Declara Paz. A ativista Greta Thunberg, ela traz uma mensagem e, por ser muito jovem, parece uma mensagem do futuro. De fato, as palavras de uma pessoa idosa parecem conselhos do passado, enquanto a voz de um adulto parece o testemunho do presente tempo. Mas isso é apenas retórica, porque quando eu vejo jovens como a Greta Thunberg gritando pelo meio ambiente, gritando pela saúde do planeta, eu escuto a voz do passado. Isso porque ela nasceu em 2003, mas há 22 anos, pelo menos da minha parte, já havia feito esse tipo de alerta através da voz de um personagem, o Mágico Desinventor. No livro, esse personagem alerta para a degradação do meio ambiente, que hoje ainda mais se agrava. Hoje já não é a questão de se vai acontecer, é se podemos evitar os efeitos danosos daquilo que já se prenunciava. A literatura infantil e juvenil, ela tem suas raízes na literatura popular, na tradição popular. Agora, nós sabemos que essa literatura popular, ela não era para crianças, era para o povo em geral. De forma que essa literatura representava a realidade em que viviam, os perigos. Muitas pessoas se admiram da violência contida em algumas histórias, contos de fadas, histórias antigas, infantis, mas na verdade é porque aquilo não era para criança, era para qualquer pessoa. E, aliás, criança também é uma invenção relativamente nova. Lógico que sempre existiu criança, mas o entendimento do desenvolvimento desse ser nas diversas fases até chegar à maturidade, a pessoa adulta, isso veio sendo compreendido com o tempo. De forma que até mesmo a literatura infantil, aqueles contos tradicionais foram sendo adaptados. Chapeuzinho Vermelho foi o exemplo que eu dei. Ele conta a história de um lobo que, no final das contas, devora tanto a avó quanto a criança. O objetivo, na época, era alertar para os perigos do mundo. Os perigos que corriam as jovens donzelas e as velhas desamparadas, e mesmo que metafóricos, representavam a violência real de um tempo. O entendimento de criança, de jovem, de adulto foi se modificando. Portanto, criou-se um personagem salvador para diminuir a violência do fim do conto. É a chegada do caçador que salva as duas. E eu comentei que nos tempos atuais era bem possível que já houvesse uma história de Chapeuzinho Vermelho, que Chapeuzinho Vermelho fosse uma ativista
e que o lobo era seu protegido e ela protegia a floresta, enfim. E curiosamente eu recebi por esses dias um livro muito interessante da editora Osé, que mostra o lobo de várias formas. Neste livro, Alcateia, Fabiola Reis reuniu aqui vários autores, cada um faz um contozinho ou um capítulo do livro. É o lobo em várias versões, é muito interessante. Eu já declarei que entendo a literatura como uma declaração de amor à humanidade. Há muito tempo eu li um artigo em que era citado um filósofo tcheco, Vilém Flussi, e que a respeito de literatura, de uma leitura dada, ele diz que o leitor teria duas posições. A primeira posição era terminar a leitura e considerar aquele livro, aquela leitura, como uma resposta, uma visão crítica a seu tempo. Essa leitura já é muito interessante porque ela alivia o sujeito de suas tensões. Imagina um jovem lendo um livro que traz para ele algumas situações vividas por personagens que têm a ver com a vida dele. Isso cria uma situação de empatia e tem a sua importância. A segunda, que eu acho muito interessante, é a provocação. O leitor se sente provocado, ele se inquieta e aquela leitura vai servir a ele não só para analisar o seu tempo futuro, mas ela dará a ele como que um trampolim e vai jogá-lo a um novo patamar de busca, de interesse. A obra literária é uma rampa de lançamento da consciência do leitor para um outro nível. Portanto, eu fiquei muito interessado por essa abordagem do filósofo, porque elas têm muito a ver com todo esse trabalho de 40 anos que eu realizei, em que sempre levei uma determinada visão de uma questão qualquer para colocá-la como crítica ao mundo em que vivíamos. É sempre uma reflexão sobre o tempo em que estamos mergulhados. E também a expectativa que um autor tem de que o seu livro lance o leitor para um outro nível de entendimento, para o enriquecimento de sua visão de mundo. Então é preciso haver esse cuidado quando se coloca um livro na mão de uma classe, para ver se, por exemplo, a personagem feminina não é mero enfeite, ou se ela é uma mulher que quer ser autora do seu próprio destino, autora do seu próprio tempo. Nada de passividade, nada de conformismo com o destino. Lembro que no Mágico Desinventor, um ser muito poderoso, insatisfeito com os rumos da humanidade, da civilização, começa a descriar as coisas. E nesse caos resultante, um grupo de crianças depois vai propor a ele: deixa, nós é que temos que fazer a nossa história, nós é que temos que, a partir da consciência que agora nós temos sobre os problemas, cuidar da natureza, da justiça social e de vários outros problemas que estão aí. Então essas leituras é que devem ser fornecidas para que a criança tenha ampliada a sua visão de mundo, ampliada a sua noção de responsabilidade com o outro. Veja só,
eu disse que tinha vários livros escritos e escolhi Marte Declara Paz para esse ciclo de 40 anos. Por quê? Eu comecei dizendo o seguinte, que 20 anos antes da Greta Thunberg nascer, já um personagem literário gritava pela paz mundial, pelo entendimento das pessoas, pelo respeito à natureza. E agora? Agora eu coloco 2 robôs em Marte. Aliás, eu coloquei não, eles já estavam lá, desde os anos 90. E esses 2 robôs ganham consciência. Então vamos ver. Primeiro ponto, o distanciamento da nossa realidade. Vamos nos distanciar, vamos olhar o quadro de longe. São dois personagens que ganham consciência. É a primeira condição para que a gente tenha o julgamento das coisas, noção de que você é, a noção de que o outro existe. E esses personagens se encontram e eles percebem que eles são diferentes. E eles traçam o meridiano da intolerância deles. Marte é dividida ao meio. Tem alguma coisa a ver com o nosso presente? Vocês acham? Acho que sim. Estamos cada vez mais intolerantes. Queremos ficar agarrados ao nosso mundinho, crentes de que existem planetinhas, bolhas. E lá no Mágico Desinventor, ele já dizia, o barco é um só, e ele está furado. Então, esses 2 personagens, e eles mandam essa mensagem. É a mensagem que já está aí há muitos anos. Ela não é uma mensagem nova. Ela é uma mensagem importante. Ela é vital. Estamos aí todos maravilhados com a chegada do 5G. E de fato é para ficar maravilhado. O avanço nesses 40 anos, ele foi enorme. Imagine que eu escrevi O Mágico Desinventor em 1979, uma máquina de escrever. Se precisasse modificar uma frase, uma palavra, você perdia-se a folha toda. Quando alguém queria enviar uma mensagem, escrevia-se uma carta à mão. É um outro tempo. Agora, do tempo que pessoas conversavam com pessoas, escrevendo à mão ou à máquina, estamos chegando ao tempo da máquina conversar com máquina. Estão achando que a máquina que conversa com máquina é uma máquina cheia de sabedoria? Máquinas acumulam conhecimentos humanos, elas replicam, elas têm nelas a nossa impressão digital, elas têm a nossa intenção, de forma que essa mensagem de paz que chega hoje de Marte Declara Paz, e daí a explicação de por que eu escolhi esse livro para comemorar esses 40 anos, é porque a mensagem enviada em 81 e a mensagem enviada agora é esta: precisamos salvar o planeta. Não existe um planeta para cada um. Ela é a mensagem de alerta para algo que não é profético, é o que está aí. E se você não acredita, tome distância e observe o quadro. Se você está gostando dos nossos papos, inscreva-se no canal, divulgue aí para os amigos e a gente se fala em breve. Obrigado.